Shalom, amado irmão. Vamos estar fazendo aí algumas séries de vídeos falando aí sobre nossa posição em Cristo, falando sobre cura interior, falando sobre bênção e maldição, enfim, é uma série de vídeos focadas aí em libertação. Mas para que a gente, antes de entrar aí no assunto diretamente na libertação, cura interior, precisamos primeiro entender quem somos, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres junto ao Eterno, junto a Deus. Amém? Vamos ver primeiro uma expressão aí, ó. 2 Coríntios 5,17. A palavra do Senhor diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, a palavra nos diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a ocupar uma posição no reino, passamos a ser nova criatura. Amém? Então, vamos entender um pouquinho melhor. Estamos nele porque somos criados nele. Fomos feitura deles, criados em Cristo Jesus. Efésios 2,10. A velha criatura era a obra de Deus. Nós somos obras, nós somos a primícia de Deus. Mas a nova criatura, ela ganhou algo a mais. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós passamos a não ser apenas chamados pela Escritura de apenas criatura. Hoje somos chamados pela Escritura do Senhor de filhos, parte da família do Eterno. Que tremendo isso, amém? E isso é um privilégio tremendo, amém? Isso é uma maravilha. Mas aí eu quero deixar uma pergunta: por que hoje nós usufruímos de tamanha bênção e muitas vezes não conseguimos estar em paz? Tá? E eu quero focar um pouco a paz, porque aflição, querido, luta, provação faz parte do forjar do nosso caráter. Isso tudo faz parte da nossa caminhada como cristão. Mas o que mais tem me chamado a atenção nos dias de hoje é que pessoas que já estão em Cristo, já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vivem uma vida turbulenta, perturbada, sem paz. E isto não era para estar acontecendo. Porque o Príncipe da Paz, hoje ele habita dentro de nós. E nós temos acesso às coisas eternas, temos acesso a Deus acesso ao Pai através do Filho, e muitas vezes não estamos usufruindo como deveríamos. E a Bíblia fala lá em Oséias 4,6 que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele é destruído quando lhe falta conhecimento. E falta de conhecimento, na verdade, está ligada à ignorância. Por exemplo, tem coisa que eu ignoro, tem coisa que eu não conheço. Eu entendo um pouquinho de informática, pouco, mas não entendo nada de mecânica. Então, como mecânico, eu sou ignorante. Eu não conheço a ciência. Eu não entendo nada de mecânica. Então, isso me faz um ignorante. Então, a palavra de Deus diz que quando nos falta conhecimento de quem? Em falando de filhos de Deus, falta conhecimento do Pai, falta conhecimento daquele que nos criou e hoje, através de Jesus, é nosso Pai. Nós somos, isso nos traz a um estado de destruição, somos destruídos porque falta-nos conhecimento. Amém? Isso nos leva ao entendimento. Precisamos conhecer mais as Escrituras, precisamos conhecer mais a palavra do Senhor. Se há em nós um desejo de crescer, de viver uma vida plena em Deus, nós precisamos acessá-lo através do conhecimento das Escrituras. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Ensinamento de Jesus. Outra expressão é finalzinho de Oséias 4,14. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Uma coisa é você ser destruído por falta de conhecimento, outra coisa é você conhecer, ter acesso a algo, mas não entende. Parece aquelas pessoas que estudam algo, mas por mais que estude, por mais que se esforce, não consegue compreender aquilo que ela tem acesso. Amém? Então, nós temos acesso às Escrituras, temos acesso à palavra do Senhor através da Bíblia Sagrada, mas precisamos do Espírito Santo do Senhor para nos conduzir a um nível de entendimento para que venhamos realmente crescer em Deus. Amém? Atos 8:31, fala sobre a passagem aí do eunuco com Felipe, a qual ele mesmo questionou, e como que ele iria entender, compreender a palavra do Senhor se não tinha ninguém para o revelar. A mesma coisa aí, Amós 3,7 traz uma palavra poderosa para os nossos dias hoje. Diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que tenha revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se você quer
entender um pouco mais sobre o tempo, a estação profética que nós vivemos hoje, você tem que conhecer a palavra, queridos, tem que analisar a palavra, você tem que ter acesso às escrituras e buscar através do Senhor entendimento, para que você não fique transtornado, não fique confuso, Satanás não venha roubar a tua paz, amém? Porque estamos num tempo profetizado, estamos num tempo a qual os profetas profetizaram, amém? O Senhor não está fazendo nada sem que antes Ele tenha nos avisado, amém? 2 Pedro 1:22 também diz que a Escritura no todo, ela não foi dada a nós por vontade humana, por vontade de homens, ela foi entregue a nós por homens inspirados, cheios do Espírito Santo do Senhor, amém? Tem que ter essa certeza no seu coração. Salmos 32:9 diz que um cavalo, com toda a força, com toda a violência que ele tem, que é um animal muito forte, por ele não conhecer a sua própria força, não saber o que ele pode fazer, um simples freio, algo pequenininho, por alguém bem mais fraco do que ele, consegue domá-lo, consegue levá-lo de um lado para outro, amém? A palavra diz, querido, que Jesus, ele destronou todo o principado e potestade e o colocou debaixo dos nossos pés. A palavra também nos diz que nós fomos abençoados com a bênção de Jesus, com a bênção de Yeshua, e hoje, em Cristo, os principados e potestades também estão debaixo dos nossos pés. Então, em Jesus Cristo, não somos qualquer pessoa, somos pessoas vitoriosas, poderosas. Mas muitas vezes, por não entender isso, ou não exercer essa palavra de verdade, estamos sofrendo por demônios muitas vezes pequenininhos, nem chega a ser ação de principado, potestade, mas qualquer hoste, qualquer tipo de ação maligna tem nos frustrado, derrubado, roubado a nossa fé, a nossa vida, porque na verdade não sabemos quem somos, amém? Você precisa saber quem você é, querido. As Escrituras têm revelação para isso. Amém? Vamos entender algumas coisas? Lá em Gênesis 1:3, a palavra do Senhor diz que o Senhor liberou uma expressão e disse assim: haja luz, em Gênesis 1:3. Mas repare que neste momento o Senhor ainda ele não tinha criado a luz natural. Então ele liberou uma revelação aí. Ele falou assim: haja conhecimento da verdade. Ele não estava falando do sol nem das estrelas. Ele estava falando de uma liberação, que ele estava liberando sobre a terra, e o conhecimento do próprio Eterno, o conhecimento do próprio Deus, estaria trazendo transformação sobre aquela terra que até o momento estava sem forma e vazia. Amém? João 12:46 diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas e não ande mais nas trevas. Amém? Então o que o Senhor Jesus ele está dizendo? Eu sou a luz. Eu sou a luz que foi liberada, que foi profetizada lá em Gênesis 1:3. Amém? O Senhor Jesus, ele não é um caminho, ele é o caminho. Amém? Amém ou não amém? Hoje se fala muito de uma expressão chamada techuvá. E muitos falam que techuvá está ligado a retorno. E isso mesmo, está ligado ao retorno. Retornar ao eterno. Mas, querido, eu quero te chamar a atenção. Retornar para onde? Para a lei? A lei é um caminho, amém? Temos que obedecer a lei, os mandamentos do Senhor. Mas a lei é um caminho, não é o caminho. A lei é um dos caminhos que leva ao caminho. Amém? Nós temos que retornar ao Senhor, temos que retornar à origem. E nós começamos no Éden, não começamos no Êxodo, não começamos no Sinai, nós começamos no Éden. Amém? Temos que entender que Jesus, ele nos leva de volta ao original. Amém? Ele é o segundo Adão, amém? Glória a Deus. Outra expressão, João 8:32. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra diz que o que nos liberta é a verdade, amém? Em Gênesis 1:6 está escrito assim: disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Capítulo 1, versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Olha só, Deus criou através da sua palavra terra e água, amém? Algo que não existia, ele liberou uma palavra e isso passou a existir pelo poder da sua palavra, amém? Olha a outra expressão aí, Gênesis 1:11. E disse Deus, produza a terra. Agora ele está falando de algo que ele já criou através da sua palavra, e esta terra, ele está dando uma ordem para que ela venha produzir erva verde, que dê semente, árvore frutífera,
que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Então, a gente percebe que as árvores, as ervas, elas foram criadas pelo Senhor através de algo que já existia, através da terra que Ele criou inicialmente pelo poder de Sua palavra. Amém? Vamos lá? Gênesis 1:20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. É a mesma coisa, amém? Através da sua palavra, através do poder da sua palavra, o Eterno criou a água, e depois Ele criou os animais viventes, os peixes, os animais que vivem na água, desse elemento chamado água, amém? O Sol foi a mesma coisa, o Sol e a Lua. Ele criou primeiro a expansão, depois dessa expansão desses gases, Ele veio criar Sol, luz, estrelas, amém? Por que é necessário entender isso? Você já chega lá, amém? Vamos lá? Vamos junto? Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Vamos ter que entender algo. Nós somos espírito, alma e corpo. O Senhor nos fez um homem em 3 partes. Amém? E o Senhor disse que nesse momento Ele decidiu fazer o homem a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Uma das coisas que temos que entender é que Ele nos fez rei. Por isso que dominamos sobre a criação. Porque Ele fez o homem como para reinar, assim como Ele reina no céu, assim como Ele reina no reino celestial. Ele levantou esse homem criado para reinar sobre a criação. Amém? Assim como Ele é rei, nós somos rei. Amém? Mas vamos entender um pouquinho melhor isso. Olha só, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos lá. Quando o Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, Ele estava falando de uma parte espiritual que veio dele e pela palavra volta para ele. Amém? O espírito do homem é segundo a imagem e semelhança do Senhor. É o acesso que nós temos em Deus, é onde Deus manifesta a sua glória, é onde Deus manifesta a sua vontade, é onde nós conseguimos entender as coisas do Eterno. Amém? Quando o Senhor quer falar conosco, Ele vem falar e liberar a sua vontade, a sua palavra em nosso espírito. E o nosso espírito traz essa comunicação para a nossa alma, para que a nossa alma venha a trazer controle, para que o corpo execute nessa terra a vontade do Altíssimo, que está sendo ministrada em nosso espírito. Amém? Olha só, Gênesis 1:28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Então, essa bênção e a bênção do Senhor, para que o homem viesse, assim como ele, dominar, reinar. Amém? Gênesis 2:7. Vamos ler primeiro um pouquinho acima aí, ó. Esta é a lei da vida. Morre o corpo, volta para o pó de onde foi tirado. Amém? Está nas escrituras aí, Gênesis 2:7. O espírito abandona o pó e volta para Deus que o deu. Amém? Eclesiastes 12:7. É por isso que falamos que o espírito do Senhor veio de Deus e volta para Deus. Imagem e semelhança. Gênesis 2:7, Salmos 146:4 também traz revelações que o espírito volta para Deus, o pó volta para o pó que o Senhor nos tirou, da onde na verdade a gente veio. Amém? Como o Senhor criou os animais, como criou os seres aí, árvore, ervas, do pó da terra, a qual Ele já tinha criado, para nós viéssemos a ter autoridade sobre o planeta Terra. Ele nos deu um corpo, amém? E este corpo, este pó, conforme nós morremos, naturalmente falando agora, o pó volta para o pó, amém? E a Bíblia diz também que o Espírito volta para Deus, a qual Ele mesmo nos deu. Ele deu parte do seu Espírito, volta para Ele, amém? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou as suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha a expressão aí, alma vivente, estamos falando da alma.
Eclesiastes 12:7, acabamos de ler. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Salmos 146:4. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia pereceu os seus pensamentos. Amém? Então, o homem terreno, ele tem o espírito, ele é envolvido, esse espírito é envolvido por uma alma e mora dentro de um corpo. Amém? Por isso que temos acesso, mesmo sendo humano, terreno, terrestre, nós temos acesso, sensibilidade ao mundo espiritual, porque existe algo espiritual dentro de nós, que é o próprio Espírito do Altíssimo. Conseguiu entender? Sim ou não? Amém? A alma é eterna e tem um destino após a morte. Amém? A morte do corpo físico, a morte natural. Para os salvos, a alma, ela habitará a eternidade em um corpo de glória, pelo menos é o que cremos, nós cristãos acreditamos nisso, a Escritura nos revela isso. Lá em Filipenses 3:20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a sua eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Então, o destino dessa alma, da alma de um salvo, é maravilhosa. Amém? Ela será revestida de glória e ela habitará dentro de um corpo glorioso, para que assim como Jesus viesse, a gente possa habitar com Deus a eternidade afora. Mas olha que coisa terrível aí. A alma de um não salvo, a alma daquele que ainda não aceitou Jesus como Senhor, não teve acesso a essa nova criação. Estamos falando de nova criação, amém? Glória a Deus. Marcos 9:44, onde o bicho, algumas pessoas falam, o verme não morre e o fogo nunca se apaga. A palavra também nos diz que a alma do não salvo, ela vai habitar no corpo. A alma tem que habitar no corpo, só que daí não é um corpo glorioso, muito pelo contrário, um corpo de dor, aonde esse corpo não morre, o verme, o bicho não morre, e o fogo, o tormento nunca acaba. Coisa terrível. 2 Tessalonicenses 1:8 diz: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais por castigo padecerão eterna perdição até a face do Senhor e a glória do seu poder. Amém? Deus é justo, querido. Deus é Pai, mas Ele é justo. E a sua justiça é que traz equilíbrio sobre todo o universo. Amém? Então a palavra diz assim: aquele que se converte ao Eterno, aquele que aceita seu Filho como Senhor, Salvador, aquele que anda conforme as Escrituras. Porque aceitar o Filho é aceitar as Escrituras, querido. Aceitar o Filho é aceitar os mandamentos. Amém? Jesus não veio para corromper nada, Ele veio para trazer uma revelação maior, Ele veio para trazer um alinhamento daquilo que não tínhamos entendido antes, mas nós precisamos andar conforme as Escrituras, e aquele que assim caminha, tem um destino eterno aí. Amém? Algo para a gente entender melhor, para estar terminando essa parte do estudo. Depois nas próximas aulas vamos falar sobre outros assuntos, mas vamos lá terminar. Então, o homem aí, o espírito, está ligado à intuição, consciência e comunhão. Amém? No espírito do homem, aonde o Senhor libera a sua vontade. A alma, mente, vontade e emoção. Amém? Aquilo que é ministrado no espírito do homem. O homem que nasceu de novo. Amém? O homem que tem a sua vida restaurada através de Cristo Jesus. Ele passa a receber as coisas do Eterno, e as informações, a vontade, o desejo, vem ser ministrada na sua alma, e esta alma vai liberar informações, desejo, para que, na verdade, o desejo da alma vai levar o corpo a fazer a vontade do Senhor. Porque o corpo está ligado à recepção, intuição, expressão. Amém? O corpo está ligado à terra, querido. E a alma, ela tanto tem acesso às coisas terrenas, como tem acesso às coisas espirituais. Pode ver que está no meio aí, amém? Então, é na alma que está o livre-arbítrio, querido. É na alma que você decide, é na alma que você escolhe seguir a Deus ou não, é na alma que você escolhe aceitar Jesus ou não, seguir os mandamentos ou não, amém? Então, a alma aí, ela encontra-se em guerra constante, amém? Temos que aprender a guerrear. Aí, essa último slide aí, olha a alma voltada para o mundo, O mundo exterior, ela acaba levando esse homem a viver em trevas, amém?
E a alma voltada para o Espírito, ela vai, ela busca a luz, ela busca a verdade, amém? Luz, lá no começo, luz, verdade, amém? Ela busca a verdade, o desejo, aquilo que o Senhor, que o Eterno quer para aquela pessoa, e a palavra, as Escrituras começam a iluminar essa alma, trazer luz para essa alma. E essa alma iluminada, essa alma cheia de Deus, cheia da vontade do Senhor, começa a expressar essa vontade através dos seus atos, das suas atitudes no seu corpo. Amém? Então começamos a entender algumas coisas. Por que muitas vezes falamos que aceitamos Jesus, levantamos a nossa mão lá na igreja, na congregação, falamos assim, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, e muita pouca coisa mudou na nossa vida. Que na verdade fazemos uma expressão, usamos de uma expressão religiosa. Aceitar Jesus, querido, aceitar Yeshua como seu Senhor e Salvador, está ligado a você obedecer às Escrituras, obedecer os mandamentos do Eterno e começar a viver nesta terra da mesma forma que Jesus viveu como homem. Amém? Se você quer ser uma bênção, usufruir, aproveitar daquilo que o Senhor Jesus conquistou por você no Calvário, temos que voltar a conhecer as Escrituras. Amém? Aleluia! Voltamos aí para o primeiro slide. Deixa eu estar encerrando aqui. Até a próxima, fica com Deus. Aí vamos estar falando um pouquinho aí sobre os nossos deveres, as nossas obrigações, enfim, vamos caminhar, amém? Até a próxima.